restaurant industry employs more people in the United States than any other industry outside the U.S. government. My name is Peter Demas. I'm with Demas's Restaurants and PDK Southern Kitchen and Pantry. Our purpose is to glorify God by serving others. We have 550 employees among the 6 locations. The restaurant industry is a place where people either come for their first-time job, maybe second job, or they've made some really bad decisions in their life, and this is all they can work. The restaurant industry itself measures turnover usually by the month, and so people are always just coming and going as they come through, and many of them don't know anything about Christ at all. Our office is located about 3 or 4 miles from here, and I was leaving the restaurant heading to our office, and it was a hot day in the afternoon, and I saw an employee walking and recognized that they're working all day in a hot kitchen on their feet, and they're having to walk 3 to 4 miles home. So we sent out a survey finding out who needed help with transportation. And so what we did was I contacted a local dealer here, and we bought 20 bikes. And this is critical. We had our chaplains pray over it, and we told them that we do this because of our love of Christ. This year, one of our ministry goals has to do with food. We are seeing people having to make decisions between food and medicine, or food and housing. One of the things that we've done is we've given a portion of our menu is free to our employees now. They can come in and eat, but that's for our employees. But for their families, especially for single moms that work for us, is we want to create boxes to be able to give them that's going to have shelf-stable foods that last a long time. And then inside it, we're going to have various tracts that we send out, but also instructions of how to make the food last so they're not having to make those tough decisions that a lot of people have to make now. Before I found Christ, we had done a survey, and the survey had said that we were a toxic workplace environment. Since we started changing our business to move to a Christ-focused business, and since we started showing our employees the love of Christ, we have noticed that our turnover rate has significantly dropped. We used to be around the average of around 220, 230%, which is the restaurant industry annual average turnover. And now this year we're at 176%. And this last year we were voted the 5th best workplace in Middle Tennessee of large employers. And again, it's voted by the employees. And we're the only restaurant that's on the list at all for both small, medium, and large companies. So over that period of time, we have seen a big change as even the non-believers like the culture better by looking and being intentional and knowing the best pragmatic response we can give to people is through prayer and through sharing the gospel. We just have to find the means of doing so. So if that means is by giving them a bike, by giving them a Bible, by giving them a free meal, that is just a doorway of which we could share the gospel with them and allow them to be open for prayer. Te adoramos, Jesus, por tudo que tu és. O coroamos, nosso Rei. Te agradecemos,
te adoramos. Te agradecemos, Jesus, por tua provisão, nosso refúgio, proteção. Te adoramos, Cristo, incomparável és, a ti a glória, honra e poder. Maravilhoso Deus, em tudo és Senhor. Maravilhoso Deus, te adoramos. Maravilhoso Deus, em tudo és Senhor. Maravilhoso Deus, te adoramos. Somos teus filhos, és nosso Senhor, povo escolhido para o teu louvor, Deus poderoso, nunca nos deixou, teu amor nunca falhará. Somos teus filhos, és nosso Senhor, povo escolhido para o teu louvor, Deus poderoso, nunca nos deixou, teu amor nunca falhará. Maravilhoso Deus, em tudo és Senhor. Maravilhoso Deus, te adoramos. Maravilhoso Deus, em tudo és Senhor. Maravilhoso Deus, te adoramos. Maravilhoso Deus, em tudo és Senhor. Maravilhoso Deus, te adoramos.
Palavra de Homem dessa semana eu quero falar com você sobre solidariedade. Nós estamos falando sobre uma série, né? A série sobre valores, sobre virtudes. E para ilustrar esse início dessa nossa conversa, eu quero passar um vídeo para você. Esse vídeo é muito interessante, peguei assim sem querer na internet. É um rapaz no Peru que ele vai até pessoas muito carentes, que estão vendendo uma balinha, é um senhorzinho, é uma pessoa que está precisando, e ele então ajuda essa pessoa. Mas eu quero que você veja, dá uma olhadinha no vídeo. ¿Cómo estás, papi? Más o menos cuánto haces en un día, papá. Papi, acá tienes para 5 días, papá lindo. Para ti, papá. Esto lo estoy pagando, porque es la vida. Yo sé que si me hubiera hecho, no estuviera acá. Eres importante y te quiero. Yo te admiro mucho porque la sigues luchando. Eso es lo que más importa, papá. Para mí tú eres un campeón, eres un héroe. ¿Ya, hermano? Quiero que siempre lo sepas, papá. ¿Ya, papito lindo? Te quiero, papi. Te quiero, papito lindo. Que tengas un bonito día, ¿ya, papi? Gracias, papito lindo. Mamita linda, ¿cómo estás, mamita linda? Más o menos, ¿cuánto ganas al día, mamachita linda? ¿Cuánto ganas en un día, mamá linda? A veces no hacen unos 20 20 soles, soles. 15 soles. Mamita linda, acá tienes para algunos días, mamá linda. Gracias, papá. Acá tenés dos, mamá linda. Papá, ay, gracias, papá. Te quiero mucho. Gracias, papá. Eres muy importante, mamita. Gracias, papá. Papá. No, mamita, ese es tu producto, mamachita. Gracias, mamita linda. Trabajo, papacito. Eres mi abuelita. Gracias, papá. Eres mi mamá, eres mi hermana. Te quiero mucho. Gracias, papá. Un millón de gracias. El Señor Jesucristo te lo va a dar nomás, papá. Y mata te más, papá. Te quiero mucho, mamita linda. Gracias, papá. Chao, preciosa. Chao, papá. Gracias, papá. Mami, una preguntita. Usualmente, ¿cuánto haces en un día? 20, 30 soles. Acá tienes, mamá linda. Para que estés tranquila hoy día. Te lo regalo. ¿De verdad? Toma, hermosa. Te lo mereces, eres una persona magnífica, maravillosa. Y quiero que lo tengas. Quiero que lo tengas. Eres hermosa. Eres hermosa. No sé qué decirte. Te quiero mucho. Y no, todo va a estar bien, te lo prometo. La verdad que Dios te dé el doble. Muchísimas gracias. Te quiero mucho, cuídate. Gracias. Ok, o que a gente viu aí? Algumas coisas são muito interessantes, né? Nesse exemplo que a gente viu desse rapaz. Ele não só dá dinheiro, mas ele fala palavras de bênção, palavras de ânimo, palavras de encorajamento. E isso tudo tem a ver com esse coração solidário. Para a gente estudar isso do ponto de vista das Escrituras, eu quero lembrar um texto da Bíblia com você. Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Saber fazer o bem. Você sabe fazer o bem? Você sabe ajudar as pessoas? Porque às vezes a gente fica assim com a mão meio amarrada, a gente fala, o que eu posso fazer? São tantas as necessidades, são tantos os problemas, e a gente fica meio perdido. Mas na verdade, o que esse versículo está dizendo é, se você sabe fazer o bem, você precisa fazer o bem. Porque se você não faz o bem, você comete pecado. Você erra do ponto de vista do relacionamento com Deus. Então a primeira pergunta que eu tenho para você, você sabe fazer o bem? A segunda pergunta que eu tenho para você é, você cuida bem da sua família? O cuidar da família tem a ver com essa atitude solidária também, lembrando esse texto de 1 Timóteo 5,8, que diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família,
negou a fé e é pior que um descrente. Olha essa palavra. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família. Eu já vi muita gente fazendo atitudes ou tendo atitudes de amor e de bondade para com terceiros, mas não cuida bem da sua casa. O que eu faço lá fora tem que ser um espelho do que eu faço dentro do lar. O meu lar tem que ser o meu modelo para que me dê condições de desenvolver da melhor maneira possível a minha atitude solidária, a minha atitude de altruísmo, de cuidar do outro, de ajudar o outro, de estender as mãos e assim por diante. Então pense bastante nisso, nessa abertura da nossa conversa aqui. Não é? Você sabe fazer o bem e você sabe fazer o bem dentro de casa? São duas perguntas aí para chamar a sua atenção. Agora, eu quero ver um texto da Bíblia que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. E esse texto é tão maravilhoso porque ele mostra para a gente alguns aspectos interessantes, que são inclusive aspectos culturais, que eu quero trazer aqui para você. Lucas 5, de 12 a 14. Diz assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Então veja que interessante algumas coisas aqui. Número 1, naquela época, a lepra, que era uma doença da pele, a gente não sabe exatamente se era a mesma lepra que a gente conhece hoje, e que tem cura, inclusive, né? Mas a gente não sabe exatamente que tipo de doença que era, mas era uma doença de pele. As pessoas que tinham lepra naquele tempo ficavam apartadas da sociedade. Em alguns momentos elas ficavam até longe da cidade, né? Ou se, por acaso, elas estivessem passando em algum lugar, as pessoas gritavam: imundo, 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 para dizer para todo mundo: olha, não chegue perto. Né? Aquele medo de contaminação, aquela dificuldade toda que havia, é um aspecto social muito sério. Então esse é um ponto. Né? Um outro aspecto muito interessante é que por conta desse apartamento, por conta dessa separação, as pessoas não podiam tocar nos doentes. Por isso que gritavam imundo, isso aqui é para não tocar. Tá? Pensa no texto já, né? Não podia tocar. Um outro aspecto é um aspecto social extremamente sério, que são categorias, né, que acabavam criando. Eu não estou dizendo que está certo isso, mas acabava-se criando uma categoria entre os sãos e os imundos, os enfermos. Para você vencer essas barreiras sociais, não é fácil. Pense nas barreiras sociais existentes hoje, por exemplo. Não é? Se você, dependendo da roupa que você está, você entra numa determinada loja, dependendo da loja, você não é nem recebido. A pessoa, às vezes, até pede para você sair. São barreiras sociais. Repito, não estou dizendo que estão certas, mas existem. E como é que a gente trabalha isso tudo? Então o texto bíblico é esse. Imagina que esse leproso, ele quando viu Jesus, quando ele viu Jesus, ao invés de ele gritar que ele era imundo, ou ao invés de ele sair correndo, ele pediu misericórdia. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me purificar. Então esse é o pano de fundo que a gente tem. E quando Jesus diz, eu quero, estendendo a mão, tocou no leproso, aí você vê todo aquele poder da bondade, da misericórdia, do fazer o bem, da solidariedade de Jesus, alcançando uma pessoa em extrema necessidade. Eu quero que você pense e faça a seguinte pergunta para você mesmo: quem são os leprosos de hoje? Eu me lembro que quando eu era seminarista, eu fazia a minha faculdade teológica, eu tive essa oportunidade na região de Bauru
eu ia de 15 em 15 dias para Bauru, eu estudava em São Paulo, ia de 15 em 15 dias para Bauru e visitar um leprosário. Um dos últimos que tem aí por aí, eu não sei nem se tem mais. Mas aquele leprosário tinha pessoas enfermas, digo, na cama, quer dizer, era um hospital, e tinha pessoas que tinham lepra, ou haviam tido lepra, ou estavam em processo de cura, mas que estavam ali, andando por ali. E eu me lembro de um homem, uma vez, que ele chegou e levantou a camisa assim, mostrou para mim como que estava a pele dele, e ele até disse assim para mim, olha, põe a mão aqui para você ver como é que é. É uma sensação, porque você depende muito do que você conhece da doença. A gente já sabe que ela não é contagiosa, a gente sabe que ela é curável, mas, imagine, eu era um jovem, um menino, né? E eu me lembro de um outro senhor que a gente visitou, esse estava na cama e já sem dedos das mãos e dos pés, sem nariz, né? Mas ele estava com a sua Bíblia do lado, e ele pegou a Bíblia com um pouco de dedinho que ainda sobrava na mão dele, desculpa falar sobre isso, mas é uma realidade, né? E ele pegou a Bíblia assim, aprendeu bem e mostrava para mim assim, deitado na cama, e dizia, aqui está a palavra de Deus, aqui está a verdade de Deus. Isso marcou muito a minha vida e marcou muito o meu ministério. Mas eu não estou falando dessas pessoas, eu estou perguntando quem são os leprosos? Quem são aqueles que estão apartados na sociedade? Quem são essas pessoas que estão precisando de solidariedade? Quem são essas pessoas? Em primeiro lugar, são aqueles que passam por nós e nós não vemos. Aqueles que passam por nós e nós não vemos. Não vemos por quê? Por várias razões. Não vemos porque não queremos conversar, não vemos porque não queremos dar nada, não vemos porque temos nojo da outra pessoa, não vemos porque não faz parte da nossa camada social. Por que que nós não vemos? Muitas razões, mas essas são pessoas que nós não vemos, elas passam por nós. Outro grupo são aquelas pessoas que precisam de ajuda e nós deliberadamente ignoramos. É aquela pessoa que está no farol pedindo ajuda, é aquela pessoa que está sentada na sarjeta pedindo ajuda, e nós deliberadamente dizemos para nós mesmos, nem olhe para lá. Quem são os leprosos de hoje? São aquelas pessoas que são diferentes e que são desprezadas pela sociedade. Não é? Tratar com o diferente é uma atitude de solidariedade. E eu estou falando de diferente aqui, eu não estou falando de opção disso, opção daquilo, até estou falando disso também. Mas eu estou falando de todas as pessoas que são diferentes de nós. Nós quem somos? Somos normais? Não existe o conceito de normal. Eu não sou normal e você não é normal. Eu só estou dizendo que depende de quem está olhando, a pessoa vê o outro diferente ou não vê diferente. O cristão não pode fazer essa diferença. O cristão não faz essa divisão dentro da sociedade. O cristão age com amor de Jesus. O cristão, ele olha para aquele que precisa e ele ou faz alguma coisa, ou ele dá um jeito de ajudar alguém, ou ele junta pessoas para que ajudem e assim por diante. Ok? Pense nisso. Pense nisso. O que você pode fazer? Lembra que o primeiro verso da Bíblia que a gente leu foi: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você sabe fazer o bem, se você não faz, você comete pecado. E eu não estou dizendo que você tem que sair na rua agora dando dinheiro para todo mundo. O que eu estou dizendo é que a gente não pode ignorar a súplica, né? E de alguma maneira a gente precisa criar meios, mecanismos, juntar pessoas para ajudar as pessoas que precisam. Vamos falar um pouquinho sobre prática da solidariedade. Vamos falar de solidariedade em gotas, ok? Em gotas, coisinha pequena. Porque às vezes a gente fala em solidariedade, a gente está pensando em algo grande, a gente está pensando em como que a gente, de alguma maneira, a gente pode fazer um projeto social grande. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de como que a gente pode ter um coração solidário. Que é aqui que está o grande ponto. Número 1. Primeira coisa que eu preciso entender é que fazer o bem é um estilo de vida. E eu preciso ter uma mente
que olhe para as pessoas que estão ao meu redor e eu olhe para as pessoas querendo fazer o bem às pessoas. E onde começa isso? Dentro de casa. Ok? Você olhar para sua esposa e falar, eu quero fazer o bem para ela. O que é o bem para minha esposa? Como que ela pode se sentir melhor do que ela já está? Como que ela pode se sentir mais feliz? Eu olhar para os meus filhos e fazer a mesma pergunta para mim. Ou seja, dentro de mim eu preciso ter uma atitude benéfica, um sentimento de fazer o bem, de bondade. Então a primeira coisa é dentro de casa. Não adianta ser... A Bíblia fala sobre isso, né? Que eu poderia dar os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, não serve para nada. Eu posso dar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, não serve para nada. Então, qual que é o centro da solidariedade? É o amor. Como é que eu ajudo alguém? Com amor. Agora, se esse amor não é praticado dentro de casa, está faltando tudo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que eu preciso aprender a ser proativo. O que é ser proativo? Eu preciso ver a necessidade antes dela acontecer. A partir da minha casa também. Eu preciso ter uma atitude proativa. E atitude proativa é aquela atitude que, por exemplo, você homem, você que é pai, né, passar perto do seu filho, olhar e falar, o que será que ele está precisando? Por que será que ele está cabisbaixo? O que será que ele está passando? E proativamente iniciar uma conversa que venha trazer um benefício para aquela pessoa. Não espere ser reativo. Ser reativo é sempre depois que acontece. Aí você sai correndo para ver o que você tem que fazer. Não, seja proativo. Tenha um coração voltado para abençoar o outro. Né? Veja que naquele texto que a gente leu de Jesus, quando aquele homem viu Jesus, ele foi proativo. Ele não esperou Jesus chamá-lo. Ele clamou por Jesus. É uma atitude proativa. Da parte de Jesus, quando aquele homem clama e diz, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar? Jesus imediatamente disse, quero. E já agiu. Eu quero e já vou te curar. Eu não quero simplesmente vou guardar, vou pensar no caso. Eu vou fazer algo agora. Eu vou agir agora. Eu vou abençoar agora. É uma atitude de ver antes as coisas, né? Não simplesmente reagir. Terceiro ponto, falando sobre solidariedade em gotas, né? É a gente pensar que tipo de palavra sai da minha boca. Eu gostei muito daquele vídeo que a gente viu juntos aí, daquele moço de Lima, Peru, porque ele não apenas ajudou financeiramente as pessoas que estavam ali vendendo uma balinha, vendendo alguma coisa, vendendo um café, mas ele dava palavras de bênção. Né? Você percebeu? Né? Ele utiliza, inclusive, algumas... Obviamente, está tudo em espanhol, como você percebeu, mas ele fala, papito, papito lindo, ou fala para a moça, né? Eres muy hermosa, você é uma pessoa muito linda, você é uma pessoa fantástica, você é uma pessoa especial, olha, você é o meu herói. Quando ele fala essas palavras, valia mais do que o dinheiro que ele estava dando. Então, solidariedade passa por aquilo que sai da minha boca, dizer palavras de bênção, dizer palavras que cancelem a maldição, dizer palavras que destroem a maldição. Né? Não, tira a palavra ruim da sua boca, sabe? Tira a palavra ruim, fale coisa boa para as pessoas. Veja o que ninguém vê. Então, quando aquele jovem dizia alguma palavra bonita para uma senhora, para um senhor, ali, ele não estava olhando com os olhos carnais, né, os olhos físicos. Ele estava olhando com olhos de quem pode ver uma possibilidade. Né? Num dos vídeos desse rapaz, ele pega um senhor, uma pessoa que estava completamente, uma roupa toda ruim, etc, etc. Ele leva essa pessoa para dentro de uma loja e faz aquele homem colocar um terno. E aquele homem diz, você salvou a minha vida, você mudou a minha história. Mas como que um terno mudou a história? Não, é porque ele foi elogiando aquele homem e dizendo, você não é assim, você está assim. E aquele homem dizia, poxa, mas a minha família não vai, eles não vão me aceitar. E ele, vamos fazer
um makeover aqui, né? Vamos mudar tudo, né? Vamos transformar você. E na verdade, a questão toda não era ter uma roupa ou não ter uma roupa, mas é o que vai dentro do coração. E o que vai dentro do coração passa por esse ponto. Que palavras eu digo para as pessoas que abençoam ou que amaldiçoam? Vamos pensar nisso? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o teu nome seja exaltado na vida de cada homem, com palavras de bênção, com coração solidário, com uma atitude de amor em nome de Jesus.